Vamos colocar o comentário. A gente pegou lá do primeiro vídeo, do Luiz Carlos. E o Luiz Carlos, ele ilustra muito bem sobre essa dúvida que o público ficou. Eu vou ler o comentário para vocês. E aí você já desenvolve em cima disso, porque realmente é uma dúvida dele, ó. Ele falou: não entendi. Você chamou a minha atenção dizendo que foi um crime. Porém, tudo que você narrou aqui eu já sabia desde o início. Talvez ele seja um fã, né? Será que vocês podem me dizer onde é que está o crime, Lordelo? Explica pra gente, então. Luiz Carlos, a sua colocação lá nesse vídeo foi muito bacana e muita gente acabou colocando. Pô, mas vocês colocaram que foi crime, não foi, foi simplesmente um acidente. Entenda uma coisa. Aqui no canal, quem me conhece também de televisão sabe que eu sou um cara muito técnico, eu sou um cara que gosta de estudar lei, criminologia, gosto de ver laudos. Eu não preciso, eu nunca gostei de usar sensacionalismo. O que a gente gosta de usar para atrair a atenção das pessoas são os detalhes. É true crime com riqueza de detalhes. E nós vamos atrás do que? Da investigação. Entenda uma coisa. Qualquer ser humano, seja famoso ou não, não importa. Se você estiver dirigindo algum veículo, gente, pode ser um patinete. Você está com o seu patinete e você tem uma pessoa atrás, detetive Alan, andando com o patinete. E aí, esse patinete, por algum motivo, ele caiu e vamos supor que a pessoa que está atrás morreu. Entenda uma coisa. Qualquer acidente com qualquer tipo de veículo, em terra, no mar ou no ar, é obrigatório, pela legislação brasileira, abrir um inquérito policial. É obrigatório ter laudos periciais, exame de corpo de delito, autópsia quando morre e também as perícias criminais feitas pelo Instituto de Criminalística. Mas é feito por quê? Porque é o seguinte, nós vamos verificar se foi um mero acidente ou se ocorreu crime. Nas ocorrências de crime, por exemplo, a pessoa pode estar embriagada e, estando embriagado, pode ficar configurado um homicídio doloso no chamado dolo eventual. Mas a maioria dos acidentes aéreos, de moto, de terra, mar e ar, quando ocorre morte e a polícia chega à conclusão que a pessoa que estava dirigindo o veículo agiu com imprudência, imperícia ou negligência, não é mais acidente, é crime de homicídio culposo. Luiz Carlos, eu não sei se você está na live, se você eventualmente você assistir, a gente gosta muito da sua participação, porque eu quero te tirar essa dúvida. Por isso que nós colocamos, não foi acidente, foi crime. É claro que no caso do Mamonas Assassinas, e daqui a pouco eu vou te mostrar o piloto e o copiloto, vou falar quem eles eram e vou te mostrar a fotografia deles. Eles morreram. Todos morreram. E aí o delegado de polícia, no final, a promotoria, quando arquiva, diz o seguinte, olha, havia indícios de crime que deveria ser apurado, mas o motorista, o piloto, morreu. Então, o inquérito é arquivado. Mas a gente vai estar discorrendo daqui a pouco mais sobre isso. Agora, Mamonas Assassinas, detetive Alan, você investigador, você investigadora. Eu gostava muito deles, né? Eles morreram no dia 2 de março de 1996. E olha o que aconteceu. Nessa época, eu já era chamado para alguns programas de televisão por causa dos livros que eu tinha lançado. E aí, eu cheguei a ter contato num programa de televisão que eu fui, não no programa em si, mas os Mamonas iam participar, e eles eram muito engraçados, eles eram muito divertidos, eles tinham um humor musical bacana. E a juventude, todo mundo gostava das músicas que eram realmente muito legais. Mas, no dia 2 de março de 1996, teve um super acidente gravíssimo aqui no aeroporto de Cumbica. Então, o que aconteceu? Um avião explode na Serra da Mantiqueira. E morre todo mundo. E aí a pergunta que fica é óbvio. Teve o enterro, teve o velório que nós mostramos no vídeo que a gente já postou aqui no canal. Todo mundo se lembra hoje com muita tristeza. Mas a polícia apurou. E daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado do laudo pericial para mostrar para quem ainda não acredita que ocorreu
no mínimo, o crime de homicídio culposo, mas é quem estava pilotando e o copiloto, eventualmente, eles faleceram e, é claro, não tem como responder por crime. Mas o que aconteceu? E realmente veio à tona novamente o caso do Mamonas, quando todas as famílias, porque eles são muito amigos, todos os integrantes, os familiares, moram na cidade de Guarulhos, são todos guarulhenses, eles são unidos. E a morte dos filhos uniu mais essas famílias. E eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram fazer uma exumação do corpo, precisou de uma autorização, foi feita a exumação para, em seguida, fazer, detetive Alan, a cremação. E nós conseguimos aqui, minha produção conseguiu, imagens não do processo de exumação, mas do local de cremação que foi fechado ao público. Os pais do Dinho, os pais dos outros integrantes não quiseram nenhum tipo de participação, detetive Alan, da imprensa, mas nós conseguimos as mais imagens. Intimista, né? Nós conseguimos as imagens, são essas as imagens do local aonde estava a família fazendo todo o processo de exumação e, em seguida, foi feito o processo de cremação. Mas olha que curioso, todos eles, do grupo Mamonas Assassinas, eles estão sepultados no cemitério chamado Jardim Bioparque Memorial de São Paulo. Vamos lá. E esse jardim, qual foi, detetive Alan, você sabe qual foi a intenção de fazer exumação e cremação, detetive? Então, a minha dúvida é justamente essa, que é o que eu falo, né? Assim, eu acho que como todo mundo que viu as matérias saindo, o pessoal todo mundo fazendo vídeo sobre, o nosso vídeo que a gente lançou há mais de um ano teve até em alta novamente, na hora eu achei que provavelmente iam resgatar algum indício de crime, alguma coisa do tipo. E é isso que eu quero saber, se você tem essa informação pra gente. Então, vamos lá. Completou. Então, olha que curioso isso. Dia 2, né? Dia 2 de março de 1996, agora 2026, completou 30 anos. E as famílias se reuniram, resolveram fazer a exumação e, em seguida, a exumação, logo em seguida, já foi feita a cremação. E qual foi a ideia de todos os familiares, os pais, as mães, os irmãos? Foram que essas cinzas já foram utilizadas como adubo para serem colocados, detetive Alan, no próprio local aonde todos eles estão sepultados, que é lá no tal Jardim Bioparque Memorial. Agora, nós ficamos sabendo de coisas interessantíssimas que acabaram acontecendo, são curiosidades no momento de se fazer uma exumação. No caixão do Dinho, que era o vocalista da banda, o que aconteceu? A polícia não, os familiares verificaram que logo em cima ali do caixão, tinha uma jaqueta muito famosa do Dinho. Nós conseguimos essa imagem. Vou pedir para você, detetive Alan, colocar essa jaqueta para que o público realmente possa ver. Uma peça realmente rara. Essa jaqueta, detetive, foi retirada lá do caixão do Dinho. Mas olha que interessante. A jaqueta ficou 30 anos. 30 anos dentro lá do sepulcro do Dinho, totalmente preservada. E é claro que a internet começou a se manifestar, mas não é impossível. Como que uma jaqueta do Dinho é preservada por 30 anos? Mas a gente tem contato lá com imprensa que teve contato com a família e o pai do Dinho deu a explicação. Veja bem, se fosse uma jaqueta de algodão, a jaqueta estaria realmente muito danificada. Mas essa jaqueta que você está vendo, que é uma jaqueta muito produzida, tem esses desenhos atrás, são jaquetas que foram feitas com o quê? Com fios de nylon. E fio de nylon, eu fui pesquisar, o fio de nylon, só para você ter uma noção, ele chega a durar 200 anos de forma intacta. Então, foi realmente algo muito curioso que essa jaqueta foi resgatada e era a jaqueta que o Dinho adorava na época do grande sucesso do Mamonas Assassinas. Só que também, no caixão do guitarrista, que era o Bento, foi encontrado uma outra peça realmente curiosa, que era um bichinho de pelúcia.
Vamos colocar esse bichinho de pelúcia, porque o bichinho também estava totalmente intacto. Dá uma olhadinha, detetive. Claramente eles foram enterrados com pertences que eram, de alguma forma, importantes para eles, né? E o grau de preservação, é legal notar isso, porque o caso do Mamonas Assassina, tirando a polêmica que a gente vai até se aprofundar sobre se foi acidente, qual que é o crime envolvido, né? Tem muitos comentários que eu resgatei lá do nosso vídeo pra gente comentar sobre. Sim. Tem muito misticismo também, né? Sim, Muita gente fala que algumas falas do Dinho ali, eu era o Dinho, o pessoal atrela muito a que já estava previsto, já sabia, sentia alguma coisa a respeito. Então, assim, tudo é fascinante nesse caso, né? É verdade. Tudo é fascinante. Mas eu me lembro muito bem desse bonequinho, porque esse integrante do Mamonas Assassinas, ele carregava esse bonequinho, não sei se você lembra, o Bento, quando ele cantava. Ele era guitarrista e ele estava sempre carregando esse bonequinho, que era um xodó dele. Então, é uma peça que foi retirada do caixão e agora a família vai guardar. Bom, mas vamos lá. O detetive Alan tocou num ponto que eu vou querer aprofundar. O que aconteceu? Dias antes desse voo fatídico que redundou na morte de todos os integrantes do Mamonas, o que aconteceu? Algumas pessoas, parentes e que trabalhavam na banda Mamonas, eles tiveram premonições. O pessoal fala muito Detetive Alan, seja muito sincero, você acredita em premonição? Você acredita que as pessoas podem prever o que acontece no futuro? Olha, eu sou muito cético, então dificilmente eu acredito. Eu vou mais pelo caminho da lógica mesmo. Então não Você acredito. Não acredita em premonição? Mas tem algo estranho. Nesse caso, até isso pega. As pessoas que nem eu que não acreditam muito nessa parte, é muito curioso. Algumas falas dele, não sei se é só o medo inerte de voar, né? Às vezes a gente já tenta sempre ir por esse caminho. Mas eu não acredito, mas nesse caso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, não vou mentir, não. Agora, deixa eu te provocar, detetive Alan. Você não acredita em premonição, mas se várias pessoas, na mesma semana, estavam falando numa queda de avião, ou seja, não é uma pessoa, mas várias pessoas, e aí, detetive? É o que eu falo, né? Se for... A gente está falando de um caso dentre vários, então eu não consigo cravar que é isso. Mas até eu, que não acredito, fico meio assim. Bom, eu acredito em premonição. Eu queria saber de você, meu investigador, minha investigadora. Você acredita em premonição ou não? Coloca aí no chat. Aproveitando, pessoal, tem mais de 100 pessoas assistindo aqui com a gente e só 68 likes. Se vocês puderem deixar o like, ajuda bastante. Deixa seu comentário aqui. Outra coisa, gente. Na medida que forem vindo os comentários, a gente vai sempre, né, principalmente os que tem a ver com o caso, a gente vai ler aqui, a gente vai interagir com vocês. A live só tá começando, tem muita coisa pra gente discutir aqui. Mas lembra, prioridade, superchat. Se você quer falar com o Lordello de uma maneira mais urgente, precisa mostrar alguma coisa ou quer dar o seu ponto de vista, manda o superchat aí pra gente que a gente vai ler com todo prazer, tá? Muito legal. Mas vamos lá. O tecladista, o Júlio, ele teve premonição. Nós conseguimos uma fala do Júlio falando sobre isso. Vamos colocar aqui para você verificar e vamos ver se eu vou conseguir dobrar o detetive Alan, hein? Vamos ver. Essa fala, para mim, ela é muito chamativa. Tem a mente aberta, hein, Lordello? Se tiver... Não, ela é muito chamativa. Ela é muito chamativa porque ele realmente fala. Vamos ver. Aí eu não sei. Vou rezar por vocês. Olha lá, hein? Você viu que foi realmente... Olha, a cara do detetive Alan deu uma mexida aqui, deu uma arrepiada no homem, hein? A nossa inscrita aqui, a Laila, ela disse, eu diria intuição. Eu tô indo mais por esse caminho também, mas é esquisito, dá um arrepio mesmo. Vocês não acham, chat? Não acham que tem... É meio esquisito, ou só, eu não sei se é pelo peso de quem eles eram, o auge do sucesso. Talvez se fosse uma fala de uma outra pessoa a gente não levasse tanto a sério, mas essa dá uma mexida, confesso. Mas olha, tanto intuição como premonição são palavras meio parecidas que fazem com que você tenha uma indicação de que algo vai acontecer no futuro sem nenhuma prova legal.
Ou seja, você tem uma impressão que vai acontecer. Só que nós conseguimos um outro depoimento de gente que conhece muito o grupo. Eu queria que a nossa equipe colocasse, detetive Alan, porque a gente quer trazer esse tema à tona, que é essas premonições. Vamos lá, vamos ver o que essa moça disse, hein? Ele gostava de andar de avião, mas ultimamente ele estava com medo. Disse isso para a senhora? Ele disse que estava meio medo porque os aviões não eram muito seguros. Olha lá, a mãe do Dinho, hein? A mãe do Dinho, hein? A mãe do Dinho disse, hein? Olha lá, e tem mais, tem um outro vídeo também que eu quero mostrar para vocês, que é uma das últimas brincadeiras do vocalista Dinho, e era uma brincadeira, detetive Alan, que é a brincadeira de morte. A brincadeira que também falava de morte. Vamos colocar para vocês perceberem. E olha, são N relatos. Vamos lá, vamos ver o que o Dinho falou. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Detetive. Mas você não Alan. acha que aí tinha embasamento? Porque já tinha. O avião já tinha apresentado alguns problemas técnicos ali. Então a pessoa fica mais insegura e brinca com esse fato? Não pode, porque ele era um cara brincalhão. Né? E é o que o pessoal debate, né? Brincadeira de morte. Muita gente fala, até aqui no próprio chat, que eles atraíram, eles tinham sensibilidade espiritual. Aqui eu não consegui ler aqui de vez, mas alguma coisa de Oliveira aqui no chat, depois ela fala o nome dela pra gente. E não pode ser um pouco relacionado a isso? Você acha que realmente tem alguma coisa diferente nesse caso? O que me chama a atenção, e depois que você assistir a live, você quiser assistir o nosso vídeo inteiro lá no canal, você vai ter acesso a N relatos, tá? A gente colocou vários relatos, tanto dos Mamonas, como dos parentes, como de amigos e empresário que estavam falando do risco de morte com risco de acidente aéreo. Bom, coincidência ou não, eu quero prosseguir falando do Mamonas Assassinas, 30 anos da morte desse grupo musical, e eu queria apresentar para vocês o piloto da aeronave. É quem estava dirigindo essa aeronave, que é o piloto Jorge Luiz Germano Martins. Ele tinha naquela oportunidade 30 anos de idade, já tinha voado mais de 2.500 horas de voo, e aí ele estava dirigindo o Learjet, você está vendo aí, era esse homem, era o Jorge Luiz Germano. Como o Learjet você precisa de um copiloto, foi contratado um copiloto de 24 anos de idade, detetive Mike. Detetive Alan, 24 anos. E como é que chamava esse piloto? Era o Alberto Yoshiyumi Takeda, 24 anos de idade. Tá aí, ó, é o copiloto. Você acha um pouco jovem ou não um copiloto de um Learjet com 24 anos de idade? Essa é a pergunta que eu queria ouvir de você, investigador, e você, investigadora. Você vai contratar, porque o avião era um avião que foi alugado, que levou eles para diversos locais, e você tinha um piloto de 30 anos e um copiloto de 24. Qual a sua opinião, detetive Alan? Eu acho que como em qualquer profissão, a gente tende a julgar a pessoa mais velha, mais experiente, então a gente opta, geralmente, médico, a gente sempre quer uma pessoa mais velha julgando experiência. Nesse caso de piloto de avião, eu acho que realmente a idade contabiliza um pouco, porque são horas, né? O piloto mais velho tem mais horas contabilizadas, passou por mais problemas, então eu julgo ser jovem demais, ainda mais para levar uma banda daquele calibre. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, ele ia ser operado, ele procurou um médico, e o médico tinha 26 anos, ele não quis ser operado pelo médico, detetive. Ele falou, não, mas é muito jovem, eu acho que é inexperiente. E ele procurou, na época, um médico com mais de 40 anos. Não quero dizer que uma pessoa jovem não possa ser competente, porque eu, no meu caso, com 23 anos de idade, já era delegado de polícia. Fui trabalhar como delegado de polícia, fui encarar um plantão policial e tinha, é óbvio, com 23 anos, não tanta experiência de vida, mas eu encarei muito bem. Bom, mas você conheceu, né, os dois
os 2 pilotos e copilotos que eram incumbidos de levar o Mamonas Assassinas para onde? Porque eles iam voltar para Guarulhos, porque eles tinham feito vários shows. Estava todo mundo cansado, eles queriam voltar para ter o merecido tempo de folga. E aí, o avião, ele veio navegando, mas quando chegou próximo ao aeroporto de Guarulhos, era um voo noturno. O que aconteceu? O voo passou a ser completamente orientado pela equipe de solo da torre, ou seja, para que o avião do Mamonas pudesse aterrissar aqui no aeroporto de Guarulhos, ele necessitava desse apoio da torre de controle para poder realmente descer. Ok, e aí, o grande lance, eu vou te contar resumidamente, mas a gente quer te explicar bem isso, o grande problema foi que quando eles foram eventualmente fazer todo o processo para descer com o avião, o piloto e o copiloto perceberam, detetive Alan, que eles não iam conseguir. A velocidade era um pouco excessiva e aí eles avisam a torre. Nós achamos melhor arremeter. Por quê? Para que, eventualmente, a gente possa fazer uma volta, ou seja, e começar tudo do zero. Essa que é a verdade. E é óbvio que o piloto e o copiloto precisam ter o quê? Toda uma sinalização e uma conversa com a torre de controle. E aí, a torre de controle teria dito o seguinte, olha, faça a curva para um lado tal. E o piloto teria feito essa curva para o outro lado. Entenda uma coisa. De um lado, era o lado aonde todos os aviões acabavam fazendo, que era o local de maior segurança. Por quê? Porque era longe da Serra da Mantiqueira. No momento em que o piloto e o copiloto fazem essa volta errada, ou seja, eles não seguiram o padrão daquela localidade, mas não seguiram por quê, Lordello? A pergunta é, será que eles tinham experiência para descer em Guarulhos? Será que por causa que estava muito à noite? E daqui a pouco eu vou dar para você o resultado do laudo do CENIPA e o laudo também da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística, que mostraram os problemas que aconteceram. E aí acontece o absurdo. Porque o avião do Mamonas Assassina bateu de frente com a Serra da Mantiqueira, naquela escuridão, como se piloto e copiloto, detetive Alan, não enxergasse aquilo, porque eles não enxergavam. Então foi um choque do avião acelerando, uma explosão, e é claro que não sobrou basicamente nada. Lordello, puxando esse gancho, não sei se você vai entrar nisso agora, eu queria puxar o comentário que a gente separou, da Lia Marques e do Guilherme. Tá? E por que eu separei 2 comentários assim? É porque no nosso vídeo, onde a gente diz, e aí eu acho que é onde a gente entra, porque é crime, não foi um acidente, né? Repetidas vezes o pessoal menciona muito sobre os operadores da torre, né? Então, ó, se vocês olharem aí na tela, vocês podem ver, ó. E comentários desse tipo foram vários, ó. Faltou um grito do controlador da torre, que deveria ter gritado que era pra direita. O outro comentário mais longo aqui diz a mesma coisa, que teve um equívoco na hora de arremetar. Então, assim, como que funciona isso? Porque o que a gente sabe os pilotos morreram, né? Você vai passar pra gente os resultados das investigações. E os operadores de torre, eles entram nisso? Eles têm alguma culpabilidade? Porque eles estavam lá ilesos, né? Teve erro nesse aspecto? Olha, essa pergunta ela é muito bacana e eu quero mostrar para vocês o seguinte. A investigação feita pelo CENIPA, que é um órgão da aeronáutica, o que acontece? Quando ocorre um avião, uma queda de avião que bateu na Serra da Mantiqueira, eles foram atrás da caixa preta. Tá? A caixa preta, ela tem o quê? Toda uma série de informações. E aí, essa conversa entre o Learjet, onde estava o grupo Mamonas Assassinas, com a torre de controle de Guarulhos, foi toda resgatada, porque a torre também faz a gravação.
A gravação tem que estar na caixa preta, mas se acontecer algum problema na caixa preta, e às vezes acontece de você não encontrar, da explosão ser muito grande, a caixa preta ser arremessada, tudo bem. Mas a torre de controle, eles gravam tudo. Assim, vou te dar um exemplo muito simples. Quando você liga para o 90, tudo é gravado, 24 horas por dia. Todos os órgãos de polícia, os órgãos de alfândega, tudo isso fica registrado. E aí, a gente não tem aqui, como na live, te mostrar toda essa gravação. Mas no vídeo, que tem mais de 1 milhão de acessos aqui no nosso canal, eu mostro todas as gravações que a gente teve acesso. A conversa entre a torre de controle e a conversa entre o piloto e o copiloto que dirigia o Learjet, que foi locado pelo grupo Mamonas Assassinas. E aí, o que acontece? Morreu. Aquele enterro foi um sepultamento muito triste, milhares e milhares de pessoas chorando, parou o Brasil naquele domingo, me lembro bem de uma cobertura muito grande feita pelo apresentador Gugu, e aí o que aconteceu? Depois disso todo mundo esqueceu, não, morreu, foi um acidente simplesmente. Espera um pouquinho, é claro que a investigação é demorada. Então, nós do canal Na Cena do Crime, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos o laudo do CENIPA. Nós conseguimos as conclusões da Polícia Civil de Guarulhos. E o delegado, pegando todas as provas. Qual foi a conclusão? A conclusão foi que piloto e copiloto cometeram erros na dirigibilidade daquele Learjet. Crime. E digo mais, para quem está dizendo em relação à torre. E quem fez esse tipo de alegação, ele tem razão. Porque se o rapaz da torre errar, se o erro fosse completamente dele, aí seria outros 500. Mas o que eu quero trazer para você aqui nessa live é o seguinte, que tanto o CENIPA e depois a Polícia Civil, e isso foi retificado, foi ratificado pelo Ministério Público de São Paulo, eles concluíram o quê? Que piloto e copiloto realmente cometeram falhas e essas falhas redundaram no choque de um avião Learjet que bateu num morro. Praticamente, como eu disse, eles estavam acelerando, acreditando que você tinha nuvens, mas não tinha nuvens, tinha um platô da Serra da Mantiqueira. Lá no canal Na Cena do Crime, eu gostaria muito, se você que gosta de True Crimes e também gosta do Mamonas Assassinas, a gente conta a história inteira do grupo, a gente conta o dia fatídico do acidente, e lá, né, detetive Alan, nós temos muitas fotos e principalmente esse áudio, esses áudios dessas conversas entre piloto e torre de controle. Então, respondendo às perguntas que fizeram pra gente, Torre não respondeu por nada porque o CENIPA verificou nas conversas que, eventualmente, não aconteceu nenhum erro. E digo mais, numa das perguntas você disse, poxa, mas se a torre percebeu que virou errado, a torre não tem como perceber. A torre não tem como perceber uma manobra. A visibilidade. Porque a torre não está vendo o avião. Tá certo. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, aconteceu. Se porventura tivesse sobrevivido piloto ou copiloto... Isso é uma correção, é Serra da Cantareira. Desculpa. Tá? Obrigado, chat. Serra da Cantareira, não é Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira é outro local. Mas, quero dizer o seguinte, o avião bate na Serra da Cantareira sem acelerar, sem desacelerar. E se porventura tivesse alguém sobrevivido da dirigibilidade desse avião, provavelmente eles iriam responder. E digo mais, hein? Para você também que gosta do cantor Cristiano Araújo, você sabe que o Cristiano Araújo, ele fez um show, tinha um motorista que era um segurança dirigindo o carro, e aí morreu, ele e a menina. E eu mostro que foi crime. Foi crime por quê? Porque o motorista sobreviveu. O motorista sobreviveu e respondeu e foi condenado. Okay? Que é o caso, né? Se alguém então, para quem pergunta por que é crime, teve ali o relatório do CENIPA, tem diversas evidências onde apontam imprudência ou dava para ser evitado. E se alguém tivesse sobrevivido, gente, eu sei que em queda de avião é menos normal, né? Sim. Principalmente em 1996. Mas se tivesse sobrevivido, alguém responderia sobre isso que o relatório está lá para provar. Então, crime, tá? Tem indícios disso. E, Lordelo,